Pausa no rádio. Seguimos no YouTube da Auriverde Brasil. Tem mais informação na voz de Wellington Barros. Pitoli, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou a Polícia Militar do Distrito Federal declarar de forma imediata a perda dos cargos públicos de 5 ex-integrantes da cúpula da corporação condenados por omissão nos atos de 8 de janeiro. A decisão responde a um requerimento da própria Polícia Militar, que pediu orientação sobre o procedimento a ser adotado para a perda de posto e patente dos oficiais. A dúvida, segundo a PM, tinha relação com regras específicas para militares na Constituição Federal. Segundo Moraes, a perda do cargo é efeito automático da condenação criminal já transitada em julgado e deve ser cumprida sem demora. Ele escreveu o seguinte: abro aspas, suas condutas marcadas pela omissão deliberada no cumprimento do dever funcional durante os eventos de 8 de janeiro de 2023 revelam manifesta incompatibilidade com a permanência no serviço público. Fecho aspas ao que disse o Moraes na decisão. Ele também reafirma que cabe à Justiça Comum, no caso o próprio Supremo Tribunal Federal, decretar a perda de cargo ou patente de policiais militares em seus autos, sem necessidade de um processo específico na Justiça Militar. Os 5 condenados são Fábio Augusto Vieira, comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal à época dos fatos, Clepter Rosa Gonçalves, que era subcomandante-geral, Jorge Eugênio Barreto Naime, coronel da Polícia Militar, Paulo Ferreira de Souza Bezerra, também coronel, e o Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, também coronel da Polícia Militar do Distrito Federal. Além da perda do cargo público, eles foram condenados por crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Eles também foram condenados ao pagamento solidário de 30 milhões de reais por danos morais coletivos. A gente ainda vai passar tudo isso a limpo, porque tudo isso é mais uma mentira, tudo isso é mais uma armação, tudo isso é mais uma trama golpista dessa turma que aí está. Leandro, me perdoe, eu vou talvez estender um pouco nesse comentário, mas acho que é de extrema importância pelo seguinte motivo. Faltam nomes aí, então. Já que é para condenar, vão condenar quem tem que ser condenado. Já que é para tirar o cargo público, salário, expulsão, exoneração, vamos fazer o certo. Por exemplo, tinha um coronel lá no QG, na Praça dos Cristais, naquela manhã, início de tarde de 8 de janeiro de 2023, que orientou, nós temos o vídeo, que orientou, veja bem, que orientou os manifestantes para que saíssem da Praça dos Cristais, o QG em Brasília, para se dirigirem, então, até a Praça dos Três Poderes. E você sabe o que esse coronel dizia no vídeo? Podem ir tranquilos, nós estamos reservando uma faixa exclusiva para deslocamento dos manifestantes, nós vamos fazer uma escolta. Quando os manifestantes chegaram à Praça dos Três Poderes, passaram por revista pessoal, nem o pauzinho, a haste da bandeira foi permitido entrar, ninguém entrou com nenhum tipo de arma, nem arma branca, tudo foi deixado ali nesse empurrar dos brasileiros para essa emboscada, para essa armadilha, para essa mentira do 8 de janeiro. Então, esse coronel que estava lá no acampamento, ele foi condenado ou não foi? O nome dele é Coronel Edivan, tá? Para ficar bem claro, eu não tenho nenhum problema em dizer o nome da turma aqui. Ele foi ou não foi? Não, não foi. Mas foi ele que foi lá para incentivar as pessoas para irem para a praça. Ao mesmo tempo, o Flávio Dino, hoje ministro da Justiça, aliás, hoje ministro do Supremo, na ocasião ministro da Justiça e Segurança Pública, ele sentou em cima das imagens do Palácio da Justiça, sabe por quê? Porque durante todo o dia o gabinete foi frequentado por inúmeras pessoas. Dentre estas pessoas, o interventor. É por isso que não liberam as imagens da sala do Flávio Dino. Como assim? Eles já sabiam que iria acontecer naquela tarde fatídica de 8 de janeiro, a ponto do interventor, quem iria participar da intervenção, a ponto disso. Então o cara, ele vai... Fica tranquilo que vai dar tudo certo, a gente vai invadir os prédios, a gente vai quebrar tudo, vai ser legal pra caramba, aí eu já vou te anunciar interventor, o Moraes já tá nessa.
Então pode ficar tranquilo que você está junto nessa. A gente vai te colocar como um interventor aqui do DF. Essa pessoa estava ali, no gabinete do Flávio Dino. E também estava o alto comando da Polícia Militar do DF. Esse mesmo alto comando que fica triangulando com Alexandre de Moraes e perguntando o seguinte: meu Deus, o que eu faço agora? Eu vou exonerar, vou expulsar, vou afastar, o que eu faço? São hipócritas. O alto comando da Polícia Militar do DF age com hipocrisia quando toma essa decisão de perguntar, porque já sabia a resposta, queria a condenação destes. Aí tem um outro ponto, talvez o que mais me deixa indignado, que é a história do Coronel Naime, que eu defendi desde o primeiro dia, em função da família, dona Mariana Naime, esposa do Coronel Naime, 6 filhos, na ocasião 6 menores, 6 filhos do casal, um deles com um problema seríssimo de saúde, e o pai foi preso. Você sabe o motivo? Ele estava de férias, foi alertado sobre o que estava acontecendo na Praça dos Três Poderes, colocou a farda e foi para a praça lutar. Quando chega na praça, ele ainda se dispôs ali a tentar conter com balas de borracha, munição não letal. Ele e a tropa, orientados por ele. Ele, coronel. Acredite, acabaram as balas de borracha. O interventor, e diga que eu estou mentindo, o interventor pede para que a tropa usasse balas de verdade. Sabe por quê? Porque eles queriam morte, sangue no 8 de janeiro, para o negócio aí sim ficar ainda mais real. Deixar de ser hollywoodiano, uma trama, uma farsa, uma mentira, mas para que tivessem mortes de brasileiros inocentes que seriam abatidos, aniquilados por agentes da segurança pública do DF. Olha o tamanho do absurdo. E é uma briga, essa briga é relatada na CPI da Câmara Distrital de Brasília, quando o Naime disse: me orientaram a usar bala de verdade, eu disse não. E quando eu disse não, já ferido por um rojão na perna, quando ele disse não para as balas de verdade, ele arruma a maior confusão da vida dele. Um mês depois é preso, passa praticamente 1 ano na cadeia, volta para casa com tornozeleira. Para você ter uma ideia, ele presta um concurso na OAB, terminado seu curso de Direito, e dificulta uma retirada da carteirinha da OAB para ele poder trabalhar e sobreviver e honrar a vida dos seus filhos e da sua esposa. Então, quando a gente fala de Polícia Militar do DF, a Polícia Militar do DF, eu tenho vergonha da instituição liderada por estes que usam de hipocrisia nessa triangulação maléfica, maquiavélica, falando com Moraes: e agora, eu expulso o Naime ou não expulso? É claro que vocês querem expulsar. E o que eu faço com a vida de 6 crianças? O que eu faço com uma esposa? É assim que estão lidando com a justiça no Brasil. Fica essa triangulação. Olha aquele pão com frango lá do Gonê, faz um pão com frango. Não tem nada mais sem graça que um pão com frango. Sem tempero o frango aí. Aquele peito de frango ruim demais. Não tem nada mais sem graça que um pão com frango. Paulo Gonê é um pão com frango, fica triangulando com Alexandre de Moraes, aí fala com a Polícia Federal, aí entra a Polícia Militar do DF, fica essa confusão. Tudo para condenar, tudo para prejudicar, tudo para destruir vidas. E eu faço a seguinte pergunta: até quando? Até quando a gente vai esperar o quê? A gente vai esperar agora confirmar todos os crimes cometidos por Alexandre de Moraes e a Vivi, se tudo isso se confirmar no Banco Master para afastar, e aí a gente anula tudo? Tá, só que enquanto isso não acontece, o que eu faço com a família do Naime? É só um exemplo, hein? Eu estou falando de 6 crianças. Já tem jovens aí no meio disso tudo, 3 anos depois. Tá bom, 6 filhos. O que eu faço? O que eu falo para a esposa, para Mariana Naime? Não, fica tranquilo, um dia a justiça vai ser feita. Eu aprendi com meu pai, certa vez eu fiquei desempregado, desesperado, início do século, foi. Faz tempo pra cacete. Bom, eu lembro meu pai falou assim: e aí, conseguiu? Falei: pai, o cara disse que vai dar resposta já. Ele um dia me orientou, ele falou assim: a pressa, ela é relativa. A sua pressa é diferente da pressa do cara. A pressa do cara pode ser 3 dias. 3 dias para você é uma vida. Você está desempregado, precisando de dinheiro, precisando trabalhar. Fala para Mariana Naime e para os 6 filhos do Coronel Naime, agora exonerado, preso de novo. Fala assim: não, rapidinho a gente resolve.
Vocês vão ficar sem salário por uns 6 meses, vocês vão viver, né, fazendo fotossíntese, e depois a gente resolve isso. Vai falar para a família. Então, a nossa pressa, quando a gente fala assim, presidente Bolsonaro está há 200 dias preso. Tá, puxa, precisamos lutar por ele. Quem está preso é ele. Quem está aprisionado é ele. É disso que a gente tem que entender. A nossa pressa tem que ser uma pressa empática, a ponto de falar assim, tem que ser amanhã. A vida está sendo destruída de mais famílias e a gente aqui dando notícia. Dando notícia. E agora, vamos fazer mais uma campanha pela família do Naime? Porque você não vai deixar 6 crianças sem comer. Você entendeu como funciona o Brasil? Ah, mas a polícia militar do DF não sabia o que ia fazer. Ah, manda pro Moraes. Moraes ia falar o quê? Ia mandar o quê? Florzinha no papelzinho lá? Amo vocês, coraçãozinho? Não vai, pô. O cara vai destruir a vida dos outros, que é o que mais sabe fazer. Não dá, viu? Leandrão, eu quero conversar contigo sobre essa situação da Polícia Militar do Distrito Federal. E o que é que me incomoda, Leandro? As vidas de muitos dos inocentes, pode ter culpado aí no meio, pode ter gente que, né, fez o que não tinha que fazer aí no meio, mas tem inocente. E aí eu defendo aqui Coronel Naime mais uma vez. Eu estive com o Coronel Naime, eu conversei com a família, conheci os filhos. Leandro, o violador de direitos humanos continua a destruir vidas, Leandro. Exatamente, Pitoli. Destruir vidas e aqui recente, não sei se eu falei aqui na Auri Verde, nós temos um autista, eu não sei o termo que se utiliza, me perdoem aí a audiência, me corrija se eu estiver errado, mas tem lá os níveis ou graus, né, que vai até o 3, e o nível, o grau é o 2, que foi condenado. Agora, aqui da cidade de Feira de Santana, foi feito o acordo de não persecução penal sobre uma pessoa que não deveria sequer ser processado ou julgado criminalmente. Como ele tem ele tem o autismo, óbvio que ele não ia ter a capacidade nenhuma de cumprir esse acordo de não persecução penal, e agora essa situação foi convertida realmente em condenação. Então imagina se alguém que tem autismo grau 2 ou nível 2, ou o termo técnico que seja, está passando por isso, é óbvio que nós estamos falando, né, de violadores de direitos humanos, que é o caso especialmente do Moraes. Mas, Pitoli, você discorreu muito bem a questão histórica sobre como aconteceu especificamente e quem são os verdadeiros responsáveis sobre essa narrativa que se criou, esse factoide, o falso golpe, né, que eles atribuem a inocentes, né, quando eles são os verdadeiros golpistas. Mas, assim, eu queria dar aqui uma mensagem diferente sobre esse aspecto. Às vezes, meus amigos, é necessário que se chegue no limite para que a população não tenha, para que a sociedade tenha a oportunidade de abrir os olhos e medir as coisas e entender, através de um choque, né, um saculejo, entender o que está acontecendo no nosso Brasil. Eu estava, Pitoli, fazendo uma reflexão sobre o retorno do Lula, por exemplo. Óbvio que nenhum de nós queríamos o retorno do Lula à cena do crime. Mas já que aconteceu, infelizmente, dentro de todo esse contexto, será que a gente consegue extrair alguma coisa, algo positivo sobre isso? Deixa eu ver, porque Deus permitiu que isso acontecesse. E aí é o que eu consigo observar. As pessoas hoje estão podendo, o povo comum, ao qual eu me referi aqui, eu tive uma reunião agora, ou as inúmeras oportunidades que eu tenho, o povo comum está tendo a oportunidade, Pitoli, de fazer comparações agora, talvez não tivesse. E o que eu estou vendo é uma virada de chave, uma virada de jogo enorme na mente, na mentalidade do povo real, do povo comum, que antes era enganado pelo PT, que era enganado pelo lulismo, e agora já não é mais, porque estão podendo comparar que tem uma pessoa inocente que está presa, que não cometeu crime, não cometeu corrupção, que é o Bolsonaro, e aqueles que estão aqui fora, que são os responsáveis pela sua condenação, estão envolvidos em corrupção, na destruição do Brasil, no alto preço dos combustíveis, dos alimentos, enfim, o Brasil no fundo do poço. E agora estão abrindo as mentes. Da mesma forma, eu enxergo no Moraes. Eu acho, Pitoli, sinceramente, aqui até por uma questão espiritual ao qual eu sirvo, eu sou cristão, que ele vai chegar no limite dele mesmo, ele vai dobrar a aposta o tempo todo. Mas essa dobra de aposta dele, ele vai chegar no ápice da sua violação de direitos humanos, do seu papel, seu espectro de psicopatia, e é de lá que ele vai cair. E claro, todos nós não queremos que isso perdure, porque as famílias têm pressa. Os filhos dos presos do 8 de janeiro têm pressa. As pessoas com as suas vidas destruídas têm pressa. Mas nós devemos sim, Pitoli, eu concordo com você,
lutarmos todos os dias, seja na comunicação, seja nas ruas, seja aqueles que possuem mandato em Brasília, nós que estamos aqui representando também nas assembleias, enfim, tudo isso tem que ser feito. Mas qual é o cerne aqui da minha mensagem? Não percam a fé. Vai acontecer. Esse violador de direitos humanos, ele vai estressar até o limite. E é nesse limite, no alto ali da sua, de toda a sua psicopatia, é que ele vai cair. Ele vai ser derrotado. Tá? Então, mantenham essa luta, mantenham essa fé, Pitoli. E tudo vai acontecer. Os perseguidos, os injustiçados, eles vão ter a reviravolta. Nós vamos fazer a justiça nesse Brasil. Vai acontecer, Pitoli. Eu tenho plena certeza e fé. Eu também tenho. E faço uma analogia, Leandro, que eu já venho usando há alguns dias. Não dá para achar que no filme do super-herói, aquele que você gosta, que a gente vai encontrar um vilão que vai se entregar, que vai pedir desculpa por existir. Né? Não. Como é que um herói vence a batalha final? Ele vence apanhando, ele vence ali aos 45 do segundo tempo, mais acréscimos. É assim. E nós vamos derrotar esse inimigo lutando. Por quê? Salvo engano, o herói luta até o fim. Até o fim. Não há o direito aqui de desistir, pedir... Não, faz uma pausa aí entre rounds. Não tem. É porrada, meu. E vem através da informação. Né? Quando eu digo porrada, assim, é pra cima. Porque vem através da informação, através desses encontros, como o Leandro disse ter tido aí com 30 pessoas da sociedade, pessoas comuns, trabalhadoras, e que já entenderam o tamanho do problema. Agora, a questão, e o que me incomoda muito, e desde o dia 30 de julho do ano passado, eu venho afirmando e reafirmando na Auriverde, é saber que tem ainda um homem capaz de ir dobrando a aposta, de ir ao seu limite, destruindo vidas de inocentes, numa guerra assimétrica. Não é uma guerra, olha, o poderoso pegou o outro poderoso. Não, o poderoso pegou uma senhorinha de 69 anos, tratando de câncer, a dona Sônia Terezinha, em Curitiba, e devolveu para a cadeia. Que batalha é essa? Até na guerra tem regra. Até na guerra tem regra. E esse cidadão não cumpre com as regras da guerra. Quando ele pega uma senhora comprovadamente em tratamento de câncer e devolve para a cadeia aos 69 anos, ex-contadora, contadora aposentada, com laudo médico. Então a gente está olhando para um cidadão que promove uma batalha, uma guerra, que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Por que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão? Porque nós estamos olhando para alguém usando a nossa própria medida, que é o bem, que é a justiça, que é a verdade, e do outro lado tem um cruel, um maldoso, um perverso. Quer ver um exemplo, Leandro, para a gente avançar? Vários ouvintes, mas eu destaquei aqui a participação da Cirlei, falando, Pitoli, ninguém fala do G. Dias. Vai ver se o G. Dias perdeu a patente, esse sem vergonha desse general, desse mentiroso desse general, que abriu as portas do Palácio do Planalto, o sombra do Lula, que não estava com o Lula em Araraquara, no 8 de janeiro, para fazer o que fez, esse sem vergonha do G. Dias. Olha, eu adoraria encontrar esse cara. Eu olhar no olho dele e falar assim, você é um sem vergonha. Você contribuiu para destruir com a vida de muitos, abrindo a porta do Palácio do Planalto para os infiltrados, agentes do PT, do MST, terroristas dessa turma, que esses sabem quebrar prédios públicos, para depois abrir as portas para aqueles que foram encurralados pelos helicópteros. E o senhor sabia o que estava fazendo. Olha, eu adoraria olhar nos olhos do G. Dias, mas que continua com a patente, que tá tudo bem, sumidinho, agora tá o G. Dias, esse sem vergonha amigo do Lula. Por que ele não perde a patente, tendo imagens da CNN liberadas no dia 19 de abril de 2023, que mostraram o G. Dias abrindo a porta? Tá tudo bem com esse filho da mãe. Agora, tá lá o Naime, preso, perdendo a função, perdendo o salário, 6 filhos para criar. O que eu faço? O que eu faço? Me diz.
Pitoli. Fala, Leandro. Olha, me permita aqui até mais um acréscimo. Se o Moraes ele fosse um perverso com medida ou comedido, talvez ele perdurasse mais no poder. Então, dentro desse cenário, pelo menos na minha visão, tanto visão estratégica, mas também usando aqui uma visão espiritual dessa guerra do bem contra o mal, nós sabemos que existe essa guerra espiritual. O Moraes, ele de fato é um perverso sem medidas, desmedido. Ele não tem o que precisar dobrar de aposta, ele vai dobrar. Mas é isso que está o expondo. Quem imaginaria o que essa exposição que o Moraes está tendo agora, né, sobre esse escândalo específico do Banco Master? Quem imaginaria? Porque a perversidade dele, a altivez, esse senso de impunidade de todo-poderoso dele, o fez chegar numa situação de meio que sem saída. Não pense a nossa audiência, ou quem quer que seja, que ele não está incomodado. Ele está sentindo. Ele está sentindo. As pancadas que ele está levando e os riscos que ele está correndo por todo o mal que ele plantou, ele já sente. Não pense em vocês, e aqui eu afirmo com 100% de certeza, não pense em vocês que ele deita a cabeça no travesseiro porque ele não está preocupado. Ele acha que está tudo às mil maravilhas para ele. Ele já sente a pressão. Essa dobra de aposta que ele faz todas as vezes, primeiro, é pelo seu perfil psicopata, de psicopatia mesmo, de violador de direitos humanos, mas também porque ele chegou no nível que ele não tem retorno. Como você mesmo falou, Pitoli, ele não tem como chegar agora, não, me desculpe, eu errei. Não vai acontecer. Não há saída para o Moraes. Então, a única saída que ele tem é seguir dobrando a aposta, porque é onde ele sente prazer na maldade, há uma desmedida nesse perfil dele de violador de direitos humanos, né? E, para além de tudo, estrategicamente, do ponto de vista dele, ele não tem para onde ir. Só que ele já está cercado. Ele já cavou a própria armadilha, o qual ele vai cair, não tem jeito. E eu aqui, eu faço uma previsão. É uma previsão minha, posso me enganar, mas é a minha visão. Moraes não passa deste ano na cadeira da Suprema Corte. Eu posso me enganar, mas escrevam aí e me cobrem depois.